Meu nome é Frances Townsend, tenho 22 anos, e 2 semanas atrás aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Eu estava em um palco de formatura diante de mais de 3.000 pessoas, segurando um diploma que ninguém acreditava que eu conseguiria conquistar. Na primeira fila estavam meus pais, os mesmos pais que anos antes decidiram pagar cada centavo da faculdade da minha irmã gêmea, mas recusaram ajudar a mim. O mais impressionante, eles nem sabiam que eu estudava naquela universidade. Eles tinham ido assistir à formatura da minha irmã Victoria. Estavam sorrindo, orgulhosos, prontos para celebrar o futuro dela, mas não faziam ideia de que naquele mesmo evento, ouviriam meu nome ecoar pelos alto-falantes diante de milhares de pessoas. Porém, essa história não começou naquele palco. Tudo começou 4 anos antes, em uma noite que eu jamais consegui esquecer. As cartas de aceitação das universidades chegaram no mesmo dia. Victoria foi aceita em Whitmore University, uma das instituições mais prestigiadas do país. Eu fui aceita em Eastbrook State, uma universidade pública muito respeitada. Naquela noite, meu pai reuniu toda a família na sala. Victoria estava radiante. Minha mãe sorria sem parar. Eu segurava minha carta de aceitação, esperando ouvir palavras de incentivo. Meu pai começou falando sobre os custos da faculdade. Victoria, nós vamos pagar tudo. Mensalidades, moradia ou alimentação. Você não precisa se preocupar com nada. Minha irmã comemorou imediatamente. Então ele olhou para mim. Frances, nós não vamos pagar sua faculdade. Por alguns segundos achei que fosse uma brincadeira. O quê? Meu pai permaneceu sério. Victoria tem potencial. Ela sabe fazer contatos. Tem futuro. É um investimento inteligente. Meu coração começou a acelerar. E eu? Ele suspirou. Você é inteligente, Frances, mas não é especial. Aquelas palavras atravessaram meu peito como uma lâmina. Então veio a frase que mudou minha vida para sempre. Não existe retorno no investimento feito em você. Olhei para minha mãe, esperando que ela discordasse. Ela abaixou os olhos. Olhei para Victoria. Ela já estava ocupada enviando mensagens para os amigos contando a boa notícia. Naquele instante eu percebi uma verdade dolorosa. Para minha família, eu não era uma filha. Eu era apenas alguém que não valia o investimento. E naquela mesma noite, sem que ninguém soubesse, tomei uma decisão que mudaria completamente o meu destino. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei sozinha no meu quarto olhando para o teto. As palavras do meu pai não saíam da minha cabeça. Você não vale o investimento. Quanto mais eu pensava nisso, mais percebia que aquilo não era novidade. A diferença era que, pela primeira vez, eles tinham dito em voz alta. O favoritismo sempre existiu. Quando completamos 16 anos, Victoria ganhou um carro novo com um enorme laço vermelho na garagem. Eu recebi o laptop antigo dela, com a tela rachada e uma bateria que durava menos de 1 hora. Nas férias em família era a mesma história. Victoria ficava nos melhores quartos dos hotéis. Eu dormia em sofás-cama ou em pequenos espaços improvisados. Nas fotografias, ela sempre aparecia no centro. Eu ficava nas bordas, quase invisível. Durante anos tentei convencer a mim mesma de que estava exagerando. Mas alguns meses antes daquela reunião familiar, encontrei algo que destruiu essa ilusão. Minha mãe havia deixado o celular desbloqueado na cozinha. Uma conversa com minha tia estava aberta. Eu não deveria ter lido. Mas li. Tenho pena da Frances, escreveu minha mãe. Mas Harold tem razão. Ela não se destaca como a Victoria. Precisamos ser práticos. Fiquei parada olhando para a tela por vários segundos. Depois coloquei o celular exatamente onde estava e fui embora. Naquela noite algo mudou dentro de mim. Não senti raiva. Senti clareza. Se meus próprios pais não acreditavam em mim, eu teria que acreditar sozinha. Abri meu velho laptop e comecei a pesquisar bolsas de estudo. Passei horas lendo programas acadêmicos, editais e oportunidades que pareciam impossíveis. Foi quando encontrei uma bolsa extremamente competitiva. Apenas 20 estudantes em todo o país eram escolhidos a cada ano. Ri sozinha ao ler aquilo. As chances eram mínimas. Mas mesmo assim salvei a página. Nos dias seguintes fiz contas sem parar. A universidade custaria milhares de dólares por ano. Minhas economias eram quase inexistentes. Eu precisaria trabalhar, estudar e disputar bolsas ao mesmo tempo. Seria difícil, talvez impossível. Mas eu já sabia de uma coisa. Não aceitaria o destino que meus pais tinham escolhido para mim. Enquanto Victoria fazia planos para festas, viagens e uma vida universitária confortável, eu construía um plano de sobrevivência. Todas as noites escrevia metas em um caderno. Trabalhar, estudar, economizar, vencer. Eu não queria provar que meus pais estavam errados. Queria provar para mim mesma que eles nunca tiveram razão. Sem perceber, naquela pequena mesa do meu quarto, eu estava dando o primeiro passo rumo ao dia em que toda a minha família seria obrigada a me enxergar pela primeira vez. Os primeiros meses na universidade foram os mais difíceis da minha vida.
Enquanto Victoria publicava fotos em festas luxuosas, viagens e eventos estudantis, eu acordava todos os dias às 4 da manhã para trabalhar em uma cafeteria antes das aulas. Meu dia parecia não ter fim. Trabalhava cedo, assistia às aulas durante o dia e estudava até tarde da noite. Muitas vezes sobrevivia com refeições instantâneas porque não podia gastar dinheiro com restaurantes. Houve momentos em que pensei em desistir. Momentos em que olhava para minha conta bancária e me perguntava como conseguiria pagar o próximo aluguel. Mas toda vez que isso acontecia, eu me lembrava daquela noite na sala de estar. Lembrava das palavras do meu pai e seguia em frente. Foi durante o segundo semestre que algo inesperado aconteceu. Na disciplina de economia, tive uma professora chamada Margaret Smith. Ela era conhecida por ser extremamente exigente. Os alunos tinham medo dela. Quando entreguei meu primeiro trabalho, esperava receber uma nota comum. Mas alguns dias depois encontrei uma mensagem escrita em vermelho no topo da página. Venha falar comigo após a aula. Meu coração disparou. Achei que tivesse cometido algum erro. Quando a aula terminou, me aproximei da mesa dela. A professora me observou por alguns segundos antes de falar. Francis, este é um dos melhores trabalhos que já recebi de uma aluna de graduação. Fiquei sem palavras. Ninguém jamais havia dito algo assim para mim. Ela começou a fazer perguntas sobre minha vida, meus objetivos e minha família. Pela primeira vez contei toda a verdade. Falei sobre a falta de apoio, os empregos, as dificuldades e a decisão dos meus pais de investir apenas na minha irmã. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Então disse algo que mudaria completamente meu futuro. Você já ouviu falar da Bolsa Whitfield? Assenti lentamente. Eu conhecia aquela bolsa impossível. A mesma que selecionava apenas 20 estudantes em todo o país. A professora sorriu. Acho que você tem chances reais de conseguir. Eu quase ri. Parecia impossível, mas ela insistiu. Durante os 2 anos seguintes, tornou-se minha mentora. Corrigiu redações, preparou entrevistas e me incentivou quando eu queria desistir. Enquanto isso, minhas notas continuavam subindo. Sem festas, sem férias, sem atalhos. Apenas trabalho duro. No início do último ano da faculdade, recebi um e-mail que fez minhas mãos tremerem. Eu havia sido selecionada entre os 50 finalistas da Bolsa Whitfield. Pela primeira vez em anos, senti que algo extraordinário estava prestes a acontecer. E eu ainda não imaginava que aquela mensagem seria o primeiro passo para o momento que mudaria minha vida diante de milhares de pessoas. Algumas semanas depois, viajei para a entrevista final da Bolsa Whitfield. Eu não tinha dinheiro para hotéis caros nem roupas de marca como os outros candidatos. Usei um blazer comprado em uma loja de segunda mão e passei a noite inteira viajando de ônibus para chegar ao local. Quando entrei na sala de espera, vi estudantes acompanhados pelos pais, carregando pastas elegantes e exibindo uma confiança impressionante. Por um momento pensei que não pertencia àquele lugar, mas então lembrei de tudo o que tinha enfrentado para chegar até ali, e decidi lutar até o fim. 2 semanas depois, recebi o e-mail que mudaria minha vida. Eu tinha sido escolhida como uma das vencedoras da Bolsa Whitfield. Chorei no meio da rua. Anos de esforço, noites sem dormir, e incontáveis sacrifícios finalmente tinham valido a pena. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Graças à bolsa, tive a oportunidade de transferir meus estudos para Whitmore University, a mesma universidade da minha irmã. Mais importante ainda, o estudante Whitfield com o melhor desempenho acadêmico seria o orador oficial da formatura. Meses depois, chegou o grande dia. O estádio estava lotado com mais de 3.000 pessoas. Meus pais estavam sentados na primeira fila para assistir à formatura de Victoria. Eles ainda não sabiam que eu estudava ali, muito menos que eu era a melhor aluna da turma. Quando o reitor subiu ao palco e anunciou o nome da oradora oficial, o silêncio tomou conta do estádio. Por favor, recebam nossa valedictorian e Whitfield Scholar, Frances Townsend. Eu me levantei. Naquele instante vi o choque nos rostos dos meus pais. Meu pai congelou. Minha mãe levou a mão à boca. Victoria ficou imóvel. Caminhei até o palco enquanto milhares de pessoas aplaudiam. Então comecei meu discurso. Contei sobre trabalho duro, perseverança e a importância de acreditar em si mesmo quando ninguém mais acredita. Não mencionei nomes. Não precisei. Quando terminei, recebi uma enorme ovação de pé. Naquele momento percebi algo importante. Eu não precisava da aprovação deles. Nunca precisei. Tudo o que conquistei foi resultado da minha própria determinação. Depois da cerimônia, meus pais tentaram conversar comigo. Pediram desculpas. Reconheceram seus erros. Eu os ouvi com respeito, mas também com maturidade, porque finalmente tinha aprendido o meu valor. Hoje vivo a vida que construí com minhas próprias mãos. E se existe uma lição nesta história, é simples. Nunca deixe que alguém decida quanto você vale. Se você acredita em si mesmo e continua avançando,
pode chegar muito mais longe do que imagina. Se esta história tocou seu coração, deixe seu comentário contando sua opinião, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem e inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias emocionantes.